Olá a todas e todos, sou Diana Assunção e esse é o nosso programa de entrevistas Esquerda em Debate. Um programa que está a serviço dos debates na esquerda brasileira e internacional, que busca os caminhos da independência de classe. A gente começou esse programa em 2022 com uma primeira temporada que reuniu 24 entrevistas com uma série de intelectuais e ativistas, e eram entrevistas que buscavam dar conta de um debate central que era os caminhos da esquerda num momento político de transição de um governo de extrema-direita para um governo de frente ampla. Então, foram inúmeras discussões teóricas, políticas, polêmicas e também de prática militante. Essas entrevistas viraram um livro, o Esquerda em Debate, que foi publicado pelas edições Iskra em fevereiro desse ano. E agora, em 2023, a gente deu início à segunda temporada, que está contando também com uma novidade, um novo quadro de entrevista chamado Diálogos da Luta Negra, com Marcelo Pablito, que vai dedicar entrevistas sobre os debates teóricos, políticos e práticos em torno da luta antirracista. Bom, e hoje a gente tem uma entrevista especial com duas convidadas. A gente vai contar com a presença da Flávia Bichain, do PSTU, candidata a presidente pela Chapa 2, Oposição Combativa Unificada, para as eleições da APUESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Muito bem-vinda ao nosso programa, Flávia. Oi, Diana, eu que agradeço pelo convite, bom estar aqui com vocês. Muito bom. E a gente vai estar também com a Maíra Machado, que é do MRT e do grupo Nossa Classe Educação, candidata a vice-presidente também pela Chapa 2 nessas eleições. Muito bem-vinda, Maíra. Oi, Diana. Oi, Flávia. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom, gente. Então, hoje é isso, né? A gente está aqui com essas companheiras que estão encabeçando a chapa da oposição combativa nas eleições de um dos maiores sindicatos da América Latina, né? De uma categoria que esteve no centro dos ataques da extrema-direita e segue sofrendo com a reforma do ensino médio. Então, é uma eleição que tem importância nacional, que transcende os debates no estado de São Paulo e é importante também para o conjunto da esquerda, né? Porque aqui a gente vai poder falar sobre a atuação nos sindicatos, como enfrentar a burocracia sindical, qual programa tem que ser levantado, né? E como construir efetivamente a auto-organização dos professores e professoras junto à comunidade escolar. Então, para começar essa conversa, eu queria ir direto ao ponto, né? O que está em jogo nas eleições da APUESP? A Flávia pode começar respondendo. Então, Diana, a gente na categoria de professores, na educação como um todo, tem vivido uma série de ataques ao longo dos últimos anos, né? Aqui em São Paulo, o PSDB há bastante tempo aí no poder e vem aplicando, né, várias contra-reformas e atacando os direitos dos trabalhadores da educação e dos estudantes de ter educação de qualidade. E a gente viu, por exemplo, aqui com essa falsa nova carreira que o PSDB implantou em São Paulo, professores com problemas inúmeros, como atribuição de aula feita para gerar desemprego, né, jogando professores de décadas da categoria para fora das salas de aula, sem garantia de emprego, em especial, né, os professores temporários, categoria O e categoria V, que não tem estabilidade. Então, esses professores lutaram em janeiro pelo direito de trabalhar, essas professoras, na verdade, que são em maioria mulheres, e quem é efetivo também está perdendo direitos básicos, né? O Tarcísio agora dá sequência a esses ataques que o PSDB vinha implantando. Então, por exemplo, a questão dos direitos que foram retirados com essa falsa carreira, como, por exemplo, a falta médica foi reduzida, né? A falta aula vira falta dia, o professor se chega atrasado 15 minutos porque ele está se deslocando de uma escola para outra, e a maioria da categoria trabalha em mais de uma escola, ele tem descontado o seu dia inteiro de trabalho. Que categoria passa por isso, né? Nem na CLT é assim. Então, para atacar a educação, esses governos vêm implantando sucessivos ataques aos trabalhadores. E a gente vê também essa reforma do ensino médio, que o Lula já falou que não vai revogar, o MEC dá sequência a esses ataques aí no currículo, na composição do ensino médio, e a educação cada vez mais precária para a juventude trabalhadora. Qual é a questão? A questão é que, diante de tudo isso,
os professores e as professoras nas escolas não sentem que podem contar com o seu sindicato para organizar a luta, para mobilizar a categoria, junto com os demais trabalhadores, com os pais, com os estudantes, para lutar contra os ataques dos governos. E o que a gente tem visto é que a categoria se sente nas escolas largada à própria sorte, e, por outro lado, um sindicato que é o maior da América Latina, mas que não tem servido de ponto de apoio para essa luta da categoria. Então, diante disso, nós estamos aqui apresentando na Chapa 2, nessa eleição, uma alternativa para unificar a nossa luta, nós somos uma só categoria, né, e para defender as pautas necessárias hoje para combater esses ataques à educação que vem aí tanto do Tarcísio aqui em São Paulo, no governo federal, com a aplicação da reforma do ensino médio. Então, isso é um passo fundamental, assim. O sindicato tem inúmeros problemas, está muito desgastado na categoria, mas sem sindicato é pior, é cada um por si. Então, a gente tem reforçado isso. É preciso unificar a nossa classe, unificar a nossa luta e retomar, reconstruir o sindicato, retomar para as mãos da classe trabalhadora. Essa eleição é muito importante para apresentar essa alternativa. Nós juntamos mais de 20 coletivos diferentes, nós somos 120 trabalhadores, né, professoras e professores numa chapa com vários coletivos, encabeçada por 2 mulheres, que sou eu e a Maíra, que estamos aqui hoje, e contra uma chapa, que é a Chapa 1, que significa a continuidade do que está aí, né, que é o Fábio, que é hoje o atual vice-presidente da PUESP, e a Bebel, que não aceitou aí largar o cargo e criou um novo cargo de segunda presidente da PUESP, com o aval dos setores que sempre foram da oposição, mas que agora se juntam de vez à burocracia sindical e abrem mão de fazer uma oposição, passando para a Chapa 1. Então, uma postura bastante equivocada, e mais a gente diz para os professores, aqui existe alternativa, existe uma saída, vamos organizar pela base, para defender a revogação integral do novo ensino médio, da nova carreira, para defender a estabilidade para o professor categoria O, o combate ao machismo no sindicato, enfim, tem uma série de bandeiras necessárias, e a gente vai construindo essa luta ao longo dessa campanha e para além da campanha, porque nossa luta continua para conseguir consolidar um setor da oposição aí. Muito importante a tarefa que todas as companheiras e companheiros estão construindo no fortalecimento da Chapa 2 para a eleição da PUESP. Falo também, né, um pouquinho. Não, acho bem importante essas questões que a Flávia colocou. E eu queria marcar um pouco assim, né, o papel mesmo do professor, da professora, né, internacionalmente, inclusive, mas assim, aqui no Brasil também, né, porque justamente nós professores, a gente tem um contato com a comunidade escolar, com a juventude, com o conjunto dos problemas sociais que estão colocados, que é um contato privilegiado, né, que nos permite ter uma visão bem clara, assim, do que está acontecendo no país. Eu acho que é interessante a gente perceber que, frente a toda a miséria que está colocada, do desemprego, da desigualdade social, fruto das reformas, né, que foram feitas aí nos últimos anos contra nós, desde o golpe de 2016, passando pelo governo Bolsonaro, a gente encontra uma juventude que está extremamente precarizada, está com problemas sociais imensos, né, com os pais desempregados. Então, a gente acaba vivendo uma situação nas escolas de muitos jovens que abandonam a escola porque precisam trabalhar, num marco em que várias salas de aulas foram fechadas nos últimos anos, teve um ataque brutal ao ensino noturno, né? Então, uma situação, assim, bem drástica. E isso permite com que a gente, a partir desse contato, tenha um contato com o conjunto da classe trabalhadora, né? Então, eu vejo que a luta dos professores e professoras em todo o país é uma luta que ela precisa se unificar com o conjunto dos trabalhadores para que a gente possa derrotar o conjunto dos ataques, né? Entre eles, a gente luta, né, pela revogação integral do novo ensino médio, mas também pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Inclusive está bem claro, né, que a reforma trabalhista é a porta de entrada para o trabalho escravo, né, várias denúncias aí nesse ano, né, desde o início do governo do Lula-Alckmin, né, que colocam bem claramente isso, né, que mostram bem claramente isso. E aí o grande desafio que a gente tem no nosso sindicato, na organização
da APOESP, que é um dos maiores sindicatos da América Latina, reúne milhares de professores, né, e que inclusive teve greves históricas, na verdade, né, uma história de luta e resistência em defesa da educação muito importante. Eu acho que é importante lembrar que em 2015, por exemplo, na greve de 92 dias que a gente travou, que depois foi seguida pelas ocupações de escola, né, dos estudantes, que inclusive derrotaram a reforma do ensino médio, que o Alckmin, inimigo da educação, queria impor, né, para a gente naquele momento, os professores e as professoras foram uma enorme barreira desde aquele momento e nos anos que se seguiram, né, ao projeto de precarização que o PSDB tanto quis implementar e conseguiu em grande medida, e que agora o Tarcísio está aprofundando, né, o Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista e que na verdade veio com tudo, com um projeto de privatização das escolas, acabou de anunciar o fechamento de mais de 300 salas de aulas, né, em todo o estado de São Paulo. Isso é um número enorme, assim, às vezes falam, mas 300 no estado é pouco. Não, são muitos alunos, são milhares de estudantes que vão ter que ser realocados e centenas de professores contratados, categoria O, né, que vão perder os seus empregos, já estão perdendo, né, até na escola que eu trabalho teve sala de aula fechada, outras escolas aqui de Santo André tiveram salas de aulas fechadas e isso coloca o professor categoria O numa situação de desemprego do dia para a noite. Então, é bem complexo isso. Então, a organização de uma oposição real no nosso sindicato, ela é muito central, justamente porque a gente tem que batalhar para que a gente tenha um sindicato independente dos governos, independente do governo Lula-Alckmin, né, que consiga organizar e que queira organizar a nossa luta a partir de cada escola, unificando o conjunto da comunidade escolar. E eu acho que hoje mesmo no Brasil tem coisas interessantes acontecendo que permitem a gente pensar nesse sentido, né? Por exemplo, tem greve de professores no Rio de Janeiro, né, que estão em luta. Lá é o pior piso do país, né, e estão em luta pelo piso, exigindo a revogação do novo ensino médio, exigindo a contratação de mais funcionários, e para vocês terem noção, o governo Castro, né, não pagou nem o reajuste salarial e veio hoje falando que vai sim pagar o piso para tentar desmobilizar a mobilização que está acontecendo no Rio, né. Em São Paulo vai ter nos municipais paralisação na sexta-feira, também debatendo a questão do piso salarial. Claro que também está no meio da eleição do SIMPEM e o Cláudio Fonseca, que é um burocrata histórico também, está querendo fazer bastante política nesse momento, mas tem uma indignação e uma revolta real dos professores e professoras que a gente sente também no Estado. Muita revolta contra os ataques que estão colocados, contra os direitos que foram retirados, né, por reajuste salarial, porque o nosso salário ele é miserável, né, e a gente se enfrenta com diversas questões, com superlotação de sala de aula, com precarização do nosso trabalho, com a nova carreira, com as APDs, que é um tempo enorme que o professor é obrigado a passar em sala de aula. E eu queria também ressaltar, em especial, a greve de professores e professoras que está acontecendo em Brasília nesse momento. Hoje teve uma assembleia, estava vendo o vídeo no Instagram, enorme em Brasília, né, lutando por aumento salarial, eles estão sem aumento, assim, por anos. E junto com essa demanda salarial, tem também a revogação do novo ensino médio, contra o fechamento de salas de aulas do EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, contra a militarização das escolas. Então, eu acho que tudo isso já mostra para a gente que uma unidade real das lutas que estão em curso, do conjunto dos professores e da comunidade escolar, já é, assim, uma grande potência, na verdade, para que a gente possa derrotar não somente o novo ensino médio, mas o conjunto dos ataques. Então, nesse momento, a CNTE, a CUT, os grandes sindicatos dos professores, eles precisam imediatamente chamar a unidade dessas lutas para que a gente possa combater nacionalmente o conjunto dos ataques à educação, né? E aí isso se soma a algumas políticas do governo, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, né, que na verdade é um novo teto de gastos, que vai esmagar ainda mais as verbas para a saúde e para a educação, em nome de pagar a dívida pública, né, em nome de favorecer os banqueiros, os grandes bancos e tudo mais. Então, assim, essa unidade, ela tem que servir justamente para que a gente possa combater fortemente o conjunto dos ataques e batalhar na nossa categoria, né, aqui em São Paulo, pela efetivação de todos esses professores que são contratados, né? Inclusive, eu defendo sem a necessidade de concurso público, porque tem, assim, uma série de professores categoria O que estão há anos,
na rede há anos, que fazem, inclusive, várias pequenas provas para mostrar que sabem fazer o seu trabalho e tudo mais, e que não tem nem a estabilidade e nem os mesmos direitos que os efetivos. Então, eles têm que ser incorporados aí ao quadro de professores, né, com igual salário e iguais direitos. Então, eu coloco nesse sentido um enorme desafio que está colocado para a gente nessas eleições, conformando uma oposição real e independente dos governos. Já pela fala de vocês fica claro que tem muita coisa em jogo, né, nas eleições da PUESP, porque dessa primeira pergunta já vai para toda a situação política nacional, os grandes inimigos que estão colocados aí, o Tarcísio, né, esse bolsonarista, mas também enfrentar o governo Lula-Alckmin, os ataques que estão já anunciados, né? Então, foi muito bom que vocês deram esse panorama, inclusive esse giro um pouco dos processos de luta também em professores que está se colocando nesse momento a necessidade de fato, né, de ter uma unificação agora. E nesse marco, assim, até a Flávia tinha citado um pouquinho no começo, mas para a gente, justamente, frente a tantos desafios, qual que é o significado dessa chapa 1, né, que é a burocracia histórica, né, da PUESP, e agora unida com um setor que anteriormente era da oposição, né? Então eu ia pedir para vocês explicarem um pouco mais esse momento específico, nessa nova articulação, digamos assim, e que significado isso tem, né? O que isso coloca, né, como desafio também. Eu queria continuar um pouco aí do que a Maíra comentou para entrar na sua questão, Diana, porque assim, a gente tem visto, né, que a categoria de professores e trabalhadores da educação no geral não parou de lutar em nenhum momento. Teve uma fragmentação das lutas, teve uma dispersão por conta de uma política, inclusive das direções, inclusive a CNTE em nível nacional, que não unificou, que não organizou, né, uma luta unificada, seja contra o piso, mas nós não paramos de lutar, nem na pandemia a gente parou de lutar. A gente fez greve sanitária, greve pela vida, a gente faz greve pelo pagamento do piso salarial país afora, isso tem acontecido. Isso mostra que existe sim uma disposição de luta, e quando a gente está indo nas escolas conversar com os professores, né, Maíra, a gente está se deparando com uma indignação muito grande. Agora, o que existe é uma falta de confiança no sindicato. A categoria não se sente amparada, não sente que pode contar com o sindicato como seu instrumento de luta. E não sem razão, né? Aqui em São Paulo, em São Paulo não, nacionalmente, na verdade, a gente teve 2 dias que foram dias fundamentais, que poderiam ter sido dias de grande impacto nacional, né? Se tivesse tido um impulsionamento maior, inclusive da CNTE e dos sindicatos de base, como a PUESP aqui em São Paulo, que foi o dia 22 e depois o dia 26, né? O dia 26 tirado como greve nacional da educação, e o dia 22, que já foi um dia nacional pela revogação do novo ensino médio, mas o que a gente viu, apesar da importância que teve essas datas e de ter um esforço muito grande dos educadores, né, dos trabalhadores da educação, em construir essa data, nós vimos que teve, na verdade, um desmonte dessas 2 datas pelas direções sindicais. A PUESP aqui não foi diferente, né? Os professores, no dia 22, estavam com assim, começaram a parar as escolas e o sindicato sequer chamou a paralisação. Olha que drama. Teve gente que parou e não consegue o direito de repor porque o sindicato não chamou greve. E aí foi desmontando a data a ponto de perder a força. E aí tem gente que acha, pode ser que é uma falta de organização, né? Mas o que nós estamos discutindo aqui é que é uma política para conter o movimento. E por que essa política para conter o movimento? Porque lá no andar de cima, né, o Lula e o Camilo Santana, ministro da Educação, estão negociando com os empresários, Fundação Lema, Instituto Itaú, Natura, etc., todas as fundações privadas, né, os grandes empresários que estão no setor educacional, que querem não revogar o novo ensino médio, mas propor algumas maquiagens, né, e manter esse modelo de ensino que subordina ainda mais a escola pública aos interesses do mercado, né? Então, a gente não tem visto assim que já estamos no 5º mês do ano, não tem nenhuma disposição do governo Lula de revogar, muito pelo contrário, ele já disse nomeadamente que não vai revogar, suspendeu aí por 90 dias no máximo, para tentar acalmar o movimento. E as direções sindicais, ao invés de impulsionar o movimento, estão cumprindo exatamente esse papel de tentar acalmar,
né, e desmobilizar. E não é nada diferente do que a gente já via essa direção majoritária da PUESP aplicando. Um exemplo é que em janeiro, em plenas férias de janeiro, aliás, em dezembro, entre Natal e Ano Novo, nós estávamos lá na porta da Secretaria da Educação, com professoras e professores categoria O, lutando por emprego, pela necessidade de emprego. E a direção majoritária do sindicato não só virou as costas para essas professoras, como inclusive quando foi lá para xingar de divisionista, para proteger a Secretaria da Educação. Né? Então, por isso que esse elemento que foi colocado aqui da gente ter a necessidade, primeiro, né, de enfrentar essa burocracia para conseguir derrotar os ataques dos governos, ela é fundamental. E defender a independência de classe, a independência política do sindicato frente aos governos. Porque como é possível derrotar o novo ensino médio com a PUESP atrelada aos interesses do governo federal? Como é possível derrotar o governo Tarcísio aqui em São Paulo se a Bebel, enquanto deputada e presidente, ou agora segunda presidente da PUESP, faz acordo com Tarcísio na LESP? Ela votou a favor, a presidente do nosso sindicato, cujo piso salarial não é pago para a categoria, enquanto deputada, votou a favor do aumento de 50% do salário do governador Tarcísio, bolsonarista, como foi dito aqui, antes dele assumir. Em troca, levou 37% de reajuste dos deputados. Quanto a categoria teve? Nada, porque o que ele fez foi seguir a política do Dória, de colocar um abono salarial de até 15% só para quem recebe abaixo do piso. Então, o piso vira teto, não tem carreira, as pessoas que estão há mais tempo não ganham nada. Esse é o sucateamento que a gente tem visto, a destruição de direitos básicos do professor como uma forma de atacar a educação. Então, se trata disso, da gente defender a nossa independência política para conseguir enfrentar os governos. E hoje, a Chapa 1, que representa a continuidade do que está aí, significa manter a paralisia. Isso significa deixar a PUESP nas mãos dos governos e a nossa categoria refém de toda essa política neoliberal de destruição, de privatização da escola pública. Não, também pegando a partir das questões que a Flávia colocou, primeiro assim, tem 6 anos, né, que a gente não tem eleição sindical. A última eleição aconteceu em 2017. Né, então, depois tiveram vários motivos para essa eleição não acontecer. E, inclusive, agora, quando ela foi anunciada, foi tudo bem de supetão, assim, muito rápido e etc. Né, bem assim, quase que não dá tempo para a oposição se organizar. Ainda mais numa situação, gente, em que a ex-oposição, com diversos grupos, se unificou com a Bebel. Então, para o pessoal que vai assistir ter uma noção, a Chapa 1, ela é composta pelo PT e pelo PCdoB, né, que já, historicamente, na verdade, são 2 partidos que há muito tempo atuam fazendo uma série de acordos aí, né, com os empresários e etc., desde o governo, mas também fora dele, a partir dos sindicatos, né, que cada vez mais estão integrados ao Estado, depois, inclusive, que o Lula e a Alckmin ganharam aí as eleições, né, que eles entraram, né, para presidência e vice-presidência, mais ainda a gente vê isso, inclusive com as grandes centrais sindicais abrindo mão da luta pela revogação das reformas e tudo mais, então atuando aí justamente para pacificar, né, a revolta, e mais do que isso, né, colocando que a gente tem que esperar os governos atenderem as nossas demandas, então colocando para o conjunto dos trabalhadores que agora é hora de esperar, que o nosso momento vai vir. Então, assim, uma coisa bem absurda, justamente porque a gente sabe que os governos são governos capitalistas, que atuam, né, em função dos grandes empresários, inclusive o PT está aí para administrar esse capitalismo decadente, né, que a gente vê no Brasil e em todo o mundo, um momento bem, enfim, difícil no mundo inteiro, até guerra, né, a gente está vendo acontecer, né, coisas bem tradicionais, assim, de um capitalismo em crise. E aí essa Chapa 1, voltando, ela é composta, além desses 2 partidos, por grupos como a PUESP na Escola e na Luta, MES, TLS, 15 de novembro, enfim, Unidos para Lutar, Resistência, vários grupos do PSOL.
né, que inclusive a gente vê nacionalmente que estão bem integrados ao governo, né, além de outros grupos que fazem parte aí da ex-oposição. E todos eles estão juntos com a Bebel. Então, assim, um pouco antes de abrir realmente o processo eleitoral, a Bebel estava nas reuniões de diretoria, de Conselho Estadual, numa série de provocações para a gente, né, no sentido de que agora era a hora da unidade, que ou a gente fazia a unidade com eles, ou a gente não ia ter oposição nenhuma, e inclusive esses setores da ex-oposição também com essa mesma linha, que, assim, é totalmente absurda. Eles estão unificados com aqueles que traíram as nossas lutas. Nem vou falar, né, que eles estão unificados com Alckmin, que é um dos maiores inimigos da educação pública que a gente já viu. Mas, assim, a Bebel é uma traidora aberta da luta dos professores, né, em vários momentos nas nossas greves foram várias revoltas dos professores contra essa direção sindical. Coloco em especial novamente a greve de 2015, que assim foi a maior mobilização, digamos assim, que a gente teve de lá de 2015 até aqui, né, como greve de vários dias de enfrentamento e etc. Mas certamente assim os professores e professoras lutaram contra o golpe, se manifestaram contra o bolsonarismo, né, se enfrentaram com essa extrema direita em todos os últimos anos, que atuou para perseguir os professores e querer colocar a gente como inimigos da sociedade, né, como inimigos dos nossos alunos e da comunidade escolar. E hoje esse pessoal todo que está na Chapa 1 está junto com essa política de entrega da educação, né, de ataques brutais, de perseguição aos professores, de cortes de direitos, e inclusive de ataques muito fortes à nossa juventude. Esse setor que se unificou agora com a Chapa 1 da ex-oposição ainda tem a cara de pau de falar que eles ainda seguem sendo oposição. Por incrível que pareça, por exemplo, aqui em Santo André, onde a ex-oposição dirige a subsede, historicamente, estão indo para a escola para falar que eles não são situação, não, que eles são a oposição dentro da situação. Então, assim, pegaram realmente a forma de atuar da Bebel, né, que é a segunda presidente do sindicato, e eles são a oposição dentro da situação. Então, é isso que a gente está vivendo. Eu acho que isso é muito sério. A Bebel não pisa na escola para trabalhar há 30 anos. Ela não trabalha, não está no chão da escola. Diferente da nossa chapa, que está sendo construída por professores e professoras que estão no chão da escola, que estão se enfrentando com as APDs, com a nova carreira. Então é uma burocracia total que está no nosso sindicato, atuando para barrar as nossas lutas. E aí eu acho importante ressaltar, a Flávia colocou, né, um pouco sobre essa questão de quem, inclusive, né, está no comando do MEC, né, o Camilo Santana, com setores bolsonaristas também que compunham o Ministério da Educação do Bolsonaro, com Alemão, com Todos pela Educação e etc., dizendo que não vão revogar o novo ensino médio justamente porque ele atende aos interesses dos reformadores empresariais da educação, que são parte do governo. Então essa é uma questão muito importante para a gente ver. E além da Chapa 1, tem uma outra chapa, uma terceira chapa, que é organizada pela UP, que é a Unidade Popular, né, que na verdade é uma chapa de fachada, que está em várias regionais com a Chapa 1, atuando junto com a Bebel, fazendo a mesma política da Bebel. O site da Chapa 3 é muito, assim, não fazem denúncia do governo, não falam o nome de nenhum governo, não falam assim, ultra genérico, justamente porque que política que vão apresentar? Já que estão na Chapa 1, defendendo essa mesma linha da burocracia sindical, que está junto aí, né, é parte do governo praticamente, né, parte do governo, né, coloca pra gente que a gente tem que esperar para que as nossas demandas sejam atendidas. Então tem uma terceira chapa, gente, de fachada, chapa branca, que é justamente para tentar dividir os votos da oposição. Então, frente a isso, eu acho que é muito importante essa batalha pela independência política dos professores e professoras, pela independência política do nosso sindicato. A Flávia citou, a Bebel votou o aumento de salário do Tarcísio. Esses dias eu fui numa escola e um professor falou, que se ela vota contra, ela também estaria votando contra o aumento do próprio salário dela. Bom, então qual é o papel que tem que ter uma deputada supostamente de esquerda? É questionar, sim, que os deputados de São Paulo ganham mais de 30 mil reais, enquanto os professores estão nessa situação. Ou seja, para ela poder faturar uma nota
como deputada estadual e ainda está nesse cargo sindical há muitos anos, também acomodada, encastelada, ela vai lá e vota o aumento do salário do Tarcísio. Então tá certo, os deputados de São Paulo e o governador ganham uma fortuna e a classe trabalhadora está na miséria. É essa a situação? Não pode ser. Aí até esse professor falou, não, realmente, pensando assim, de fato, né, é errado uma deputada que se diz estar ao lado dos professores, votar um aumento de salário também nesse nível para ela mesma, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque mostra que o sindicato está atrelado realmente e não tem como travar uma luta dos professores e professoras, sendo que é parte desse governo e defende essa mesma política, né? Então, é um pouco essa situação que é a da Chapa 1, e frente a isso que a gente vem se organizando, né, como uma alternativa real de defesa da independência política dos professores e professoras, de unidade, de fato, com aqueles que podem garantir o triunfo das nossas lutas, que é o conjunto da classe trabalhadora. Inclusive a gente, né, do MRT, do nossa classe, nos sindicatos onde a gente sempre atua nesse sentido, né, de independência política, de denúncia da CUT, da política que a CUT vem fazendo, né, enfim, tá totalmente atrelada há muito tempo, há anos, né, com os governos. A gente lembra aí que nas últimas greves que tiveram em 2017, etc., a CUT foi cancelar a greve geral, a CUT foi negociar com o governo Temer golpista. Então, assim, é muito importante que a gente possa manter e aprofundar a necessidade da nossa independência política, né, e inclusive agora no 1º de maio, só para citar, a CUT, mais uma vez, né, a CUT, a CTB, os grandes sindicatos chegaram até convidar o Tarcísio para participar do 1º de maio. Então, assim, é a serviço disso que estão as direções dessas grandes centrais sindicais. A Flávia colocou, os professores estão se sentindo abandonados nas escolas, e realmente, e muita gente fala, vou me desfiliar. E a gente está lá falando, não, professor, você tem que tomar o sindicato. A nossa tarefa é fortalecer justamente essa força de oposição que quer se unificar com o conjunto da comunidade escolar, dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que a gente possa retomar o nosso sindicato das mãos dessa burocracia. O sindicato é a nossa ferramenta de luta e organização, e é nesse sentido que a gente está colocando a nossa campanha e o nosso programa na Chapa 2. Sim, muito importante todos os elementos que vocês colocaram, inclusive porque assim, a Bebel é realmente uma burocrata histórica, né? Porque eu acho que, inclusive, várias gerações de lutadoras e lutadores se formaram indo nas manifestações, mesmo que não é professora, eu digo por mim também, indo nos atos de apoio aos professores e lá gritando, Bebel, sai do carro de som, Bebel, volta para a sala de aula, libera o microfone, né? Enfim, são frases emblemáticas justamente dessa prática política extremamente burocrática que quer, enfim, fazer do sindicato um verdadeiro balcão de negócios, né? Então, eu acho realmente muito importante que exista uma chapa de oposição, como é a Chapa 2, e, sinceramente, né, que triste fim terminar com a Bebel, né? Para tantos setores aí da esquerda que se bandearam para a Chapa 1. Então, assim, nesse sentido, também acho que seria muito importante vocês apresentarem um pouco mais o programa que a Chapa 2 está apresentando nesse momento, né? Quais são as principais bandeiras, os principais temas, as principais questões que vocês estão colocando na Chapa 2 nessa campanha? Olha, eu queria falar um pouco de uma questão bem básica para a gente, que é a luta pela restituição dos direitos retirados, né? Então, isso para a categoria é muito importante, porque tem a ver com a gente ter básicas condições de trabalho, inclusive, né? O direito de não trabalhar doente, a questão da revogação imediata dessa falsa carreira, que traz a APD, que a Maíra citou, que é o aumento da jornada de trabalho. Isso tem massacrado a categoria, tem adoecido ainda mais a categoria, então precisa revogar imediatamente essa nova carreira, essa falsa carreira, na verdade, restituir os direitos, né, a falta médica, abonada, a falta aula, que a gente chama, que tem a ver com questões muito básicas da categoria. A outra questão, muito importante para a gente, é o tema da estabilidade. A estabilidade, efetivação, inclusive a Maíra citou o tema dos concursos públicos, né? Tá aberto aí, né, supostamente um concurso público, que a gente sabe que não vai resolver nada, porque são só 15 mil vagas, e ainda assim, já nessa falsa carreira, o FEDER
e o Tarcísio anunciaram que vão fazer uma seleção por vídeo, então você faz um concurso público, mas isso não é o suficiente, né, para garantir que você entre. E pior, ele quer obrigar os professores temporários a prestarem o concurso público, porque a seleção do categoria O vai ser pelo concurso público. Quer dizer, você se inscreve no concurso público para continuar temporário. A gente acha que é o contrário. As professoras que estão aí há 30 anos, se ela serve para trabalhar como categoria O, por que ela não serve para trabalhar como efetiva, para ter todos os direitos garantidos, para ter acesso ao IANSP? É um desrespeito completo. E esse concurso já não é mais feito para essa professora. Por isso que a gente defende, sim, a estabilidade e a efetivação, né, que não tem a ver com a limitação do concurso público. O concurso público tem que ser feito, certo? Ele tem que ser feito, mas a professora tem que garantir que a estabilidade até que ela entre, entende? Isso para a gente é uma questão básica. A efetivação é uma bandeira muito importante, e a categoria, ela defende, ela entende, inclusive, que essa precarização do categoria O é algo que é inaceitável. Como é que o professor fica temporário por 30 anos? Isso não é temporário, né? Isso é uma questão muito importante. Aí a questão da defesa do emprego mesmo. Nesse momento, a defesa do emprego, ela passa pela discussão da redução do número de alunos por sala. Né? Esse desmembramento, esse fechamento de sala de aula que a gente citou, o Feder e o Tarcísio anunciaram que... Anunciaram não, já estão fechando quase 400 salas de aula já. Tem a ver com... Eles argumentam que tem a ver com uma redução da demanda. Então, a gente precisa olhar isso com atenção. Porque, assim, é verdade que tem uma evasão muito grande. Isso porque muito estudante, eu que dou aula no ensino médio, vejo meus alunos que desistem porque precisam trabalhar para sustentar as famílias, para ajudar em casa, né, porque tem desemprego na família, ou mesmo pelo desinteresse, porque esse novo ensino médio, que ele não tem aula de nada, não tem aula de geografia, não tem aula de biologia, não tem aula de física, um monte de itinerário que para ele não faz o menor sentido. Então, isso é muito desestimulante para o estudante também, né? Então, existe uma evasão, mas o fechamento da sala de aula não se dá por conta de uma redução de demanda, porque o governo poderia muito bem reduzir o número de alunos por sala de aula e não fechar nenhuma sala. Garantindo 25 alunos por sala, ele manteria os empregos e, inclusive, daria melhores condições de trabalho e de estudo. Porque não existe escola privada que você tem mais de 25 alunos por sala de aula. Agora, na escola pública, eles querem meter 40, 45, tem chamada que tem mais 60 alunos. Então, o negócio é feito para expulsar o aluno da escola, e principalmente o aluno da periferia, os alunos negros e negras, os alunos LGBTs, aqueles que passam pelas maiores dificuldades. As mulheres são sempre as primeiras, né, por uma série de motivos, a se verem empurradas para fora da escola. A gente tem que fazer um movimento contrário. Então, reduzir o número de alunos por sala de aula nesse momento é fundamental para garantir os empregos. A revogação do novo ensino médio, como foi colocado aqui, e a gente quer discutir um modelo de educação. Só que o modelo de educação que a gente defende é um modelo que valoriza os seus trabalhadores, para começar, é um modelo de educação pautado na educação científica, na educação crítica, na educação de qualidade, é exatamente o contrário do que os empresários querem para a educação, né? O novo ensino médio prepara o nosso estudante, não é nem para o trabalho, não é nem para o vestibular, é para ser desempregado. Não é nem para ser mão de obra barata mais, é para se virar tendo que trabalhar em aplicativo, né? O Feder aqui em São Paulo anunciou também um novo modelo aí de profissionalizantes, que ele está chamando, que ele quer que tenha 50% da rede em profissionalizante até o final da gestão. O que é o profissionalizante? É um Novotec piorado. Eles conseguiram piorar um programa de privatização. O Novotec já trazia a empresa privada para dentro da escola pública, se apossando da escola pública para dar aula de péssima qualidade, que era um técnico muito duvidoso. Agora não é nem isso mais. O profissionalizante são algumas disciplinas que ele vai trocar do itinerário e para colocar no lugar algumas disciplinas que supostamente seriam profissionais. Olha os cursos que ele vai oferecer aqui. Hotelaria, administração, agronegócio. Então, quer dizer, uma falsa promessa para os estudantes da escola pública,
que vai virar o quê? O que é o curso de agronegócio? Vamos para o agronegócio, né? O agronegócio não gera nem emprego. A gente sabe que é o setor que mais superexplora, como nós temos visto casos aí de mão de obra escravizada em vários lugares do país, tiveram vários escândalos sobre isso, e vai preparar essa juventude para quê? Né? Para ser uma mão de obra semi-escravizada, precarizada, seguindo a toada do que significa a posição do Brasil perante o imperialismo, né? Ser o celeiro do mundo e a partir daí também superexplorar os seus trabalhadores. Aí o mercado gosta, né? Aí o mercado fica feliz, mas a gente tem que fazer o contrário disso. A gente tem que defender o direito do estudante da escola pública, dos filhos da classe trabalhadora, de terem educação de qualidade. E para isso é fundamental ter os nossos instrumentos de luta, como a POSP, nas mãos da nossa classe para lutar contra essa política do capital para a educação e para o trabalho. Complementando, assim, né, sobre as questões do programa, né, que eu acho bem importantes, porque a gente justamente está querendo colocar um diálogo mesmo com o professor, com a professora, sobre as diversas contradições sociais que estão colocadas, né, inclusive no nosso programa, tá contra o machismo, contra a LGBT, fobia, né, tá tratando também dessas questões, né, inclusive outro dia fiz uma live que eu falava um pouco disso, que durante aí os anos da extrema-direita, vinham colocar que nós, professores, influenciávamos nossos alunos, sendo que justamente é o oposto, né? Mas a escola tem que estar preparada para a gente poder fazer essas discussões e ajudar os nossos estudantes. Hoje tem uma situação na escola em que a juventude é bem nítido como ela está mal, como ela está deprimida, como ela está, enfim, está mal. Inclusive até no último ato, eu fiz uma fala, no último ato de professores, que colocava um pouco isso, de um aluno aqui de Santo André que se suicidou com 16 anos. E a mãe dele depois foi falar que foi depois que ele foi obrigado a deixar a escola para trabalhar como ajudante de pedreiro. Então, assim, é uma situação que é inaceitável, não dá para a gente permitir isso. E essa potência que a unidade dos professores com os estudantes é um medo enorme para os governos, porque eles sabem que a gente tem esse acesso, que a gente tem essa sensibilidade e que a gente vai se colocar em luta para defender também a nossa juventude, né? Então, acho que o programa que a gente está colocando, ele se liga bastante a essas questões que a gente sente também em relação aos nossos jovens e a necessidade de garantir que eles tenham direito ao futuro que esses governos estão querendo tirar. Então, queria ressaltar alguns pontos, além dos que a Flávia colocou, né? Mas um que eu acho que é muito central, que é justamente o combate, né, ao Tarcísio e ao FEDER, ao projeto de militarização, a esse discurso mentiroso de curso profissionalizante, né? A Flávia citou aí alguns exemplos, e eu queria ressaltar, assim, que na verdade também são mentirosos os cursos que ele quer dar, tanto o chamado dos cursos, quanto que eles serão realmente. Na verdade, ele quer colocar um monte de empresa privada ocupando as escolas públicas, né, com isenção de impostos, uma série de coisas, e terceirizar o trabalho do professor. Né? Na minha escola, quando abriram essa discussão dos cursos profissionalizantes, foi até engraçado, porque falaram que vai ter curso de farmácia. E aí o professor de química, o pessoal brincou, aí você vai ter emprego. E ele deu risada e tal, porque a gente falou, quem que eles vão colocar para trabalhar? Vão terceirizar o trabalho docente. E essa abertura de concurso agora do Tarcísio tem bastante a ver com isso. Primeiro, assim, que falta professor pra caramba na rede pública. Aí eles abrem um concurso para supostamente 11 mil pessoas. O último concurso, que faz 10 anos que aconteceu, ele tinha sido aberto para mais de 50 mil pessoas que, enfim, nunca foram chamadas, foi muito menos gente que entrou. Mas, além disso, já é um concurso que vai contratar as pessoas na nova carreira. Então, dos 15 mil que eles estão chamando, 11 mil já vão ser com 40 horas de jornada obrigatória. Assim, é um absurdo, né? O professor já ser determinado dessa maneira, assim, né? O que mostra a implementação e a imposição da nova carreira, né? Onde o professor vai ser obrigado a cumprir as APDs e uma série de questões que estão ligadas aí à nova carreira docente. Sem contar que vai manter os professores categoria O precarizados nas escolas. Então, assim, essa é uma situação que ela é muito séria. Justamente porque o professor categoria O hoje não tem os mesmos direitos, o do IANSP, né, que é o Hospital do Servidor Público, é um absurdo o professor não ter direito a isso. Esses dias estava conversando com uma professora que está doente, fez uma cirurgia no início do ano,
E aí pegou uma licença pelo INSS e tal, e ela perdeu as aulas na escola. Você fala, gente, como assim? A pessoa está doente e perde as aulas. É nesse nível que são tratados os professores categoria O. E, inclusive, os professores categoria O, que estão em massa nas escolas PEI, nas escolas de tempo integral, que sofrem assédios de todos os tipos por parte da gestão, perseguição, até casos de racismo, a gente recebe denúncia que sofrem por parte da gestão. Então, essa questão da precarização do trabalho docente é algo muito sério e que a gente tem discutido bastante com os professores nas escolas. Por isso é muito importante a defesa de que o professor que está em sala, que está na rede. Gente, tem professoras que já são idosas e que são categoria O há anos, sem direito nenhum, né, igual ao dos trabalhadores efetivos, os professores efetivos. Essas professoras têm que ter o direito imediato à efetivação, é absurdo que isso siga dessa maneira, né? E justamente abrem um concurso que já vem uma série de imposições ali, enquanto essa professora trabalha de manhã, de tarde, de noite para ter um salário decente. Então, assim, é um concurso que ele é impeditivo para que várias pessoas que já estão na rede há muito tempo consigam, de fato, se efetivar. Então, o governo tem que efetivar esses trabalhadores e essas trabalhadoras sem concurso público. E a questão da terceirização, que a gente já vê há alguns anos avançando nas escolas públicas, né, com relação ao trabalho da limpeza, com o trabalho da cantina, é bem gritante, assim, em várias escolas a direção proibiu os professores de poderem se alimentar na escola, porque agora a merenda é terceirizada. E o professor fica o dia inteiro na escola e recebe um vale-refeição. Alguns que é ridículo, é totalmente absurdo, né? Então a nossa luta contra a terceirização, ela tem que ser muito forte, né? Garantindo e fazendo um chamado de unidade entre os efetivos e os temporários, entre os contratados, os categoria O, os categoria V, e com o conjunto da comunidade escolar, para a gente poder batalhar muito forte contra a terceirização, contra a precarização do trabalho. E um outro ponto que eu queria colocar é em relação justamente à burocratização do nosso sindicato. Porque a gente está aí, eu citei no começo, né, com uma segunda presidente, né, do sindicato, que não trabalha há anos. E a gente sabe que toda essa conformação da própria Chapa 1 e etc. tem bastante a ver também com os cargos do próprio sindicato. E aí não pode ser que um diretor sindical assuma um cargo e fique 30 anos afastado do trabalho, gente. Não tem cabimento isso. Então, um dos pontos importantes que a gente defende é justamente a rotatividade, né, na direção do sindicato. Não pode ser que alguém assuma um cargo sindical, e isso, infelizmente, não acontece somente na POS, acontece nos grandes sindicatos brasileiros, que vai lá, o diretor assume o seu cargo e nunca mais sai. E aí o trabalhador também vê o diretor, o presidente do sindicato, numa distância enorme, ao ponto dele achar que ele nem tem o que fazer no sindicato, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante no combate à burocratização. E também a defesa da revogação imediata e integral do novo ensino médio. O governo Lula Alckmin veio com uma enganação aí, falando, vou suspender o novo ensino médio por 90 dias, querendo gerar ilusão nos professores e professoras nas escolas, discurso esse que foi comprado pela POSP, pelo conjunto dos sindicatos de professores, e aí no começo os professores achavam que depois disso viria a revogação, agora já está mais claro que não, porque o governo já falou várias vezes que não vai revogar, e mantendo aí esse novo ensino médio que serve para preparar os alunos para o trabalho ultra precário, como a Flávia bem colocou, né, para trabalharem de entregador de aplicativo e coisa muito pior, na verdade, muitos que vão se manter desempregados e que nesse momento já é bem claro o esvaziamento de conteúdo que existe na escola pública. Os alunos não veem menor sentido de ter esses itinerários da forma como eles são, os professores também estão perdidos porque, enfim, mal se entende exatamente o que tem que ser colocado ali, né, nos itinerários formativos, uma carga de trabalho gigantesca. Eu tenho colegas que estão com 8 itinerários formativos, além da sua disciplina. Então, assim, é uma coisa absurda. O professor, às vezes, nem sabe como começar a preparar essas aulas, esse conteúdo, extremamente difícil, né? Então, acho que esses pontos, além dos demais que a gente vem defendendo, eles são bem importantes e servem para mostrar qual é a luta necessária para que a gente trave nesse momento, em torno do que tem que estar a nossa unidade nesse momento. Muito importante todos os elementos que vocês colocaram, e assim, numa situação política na qual o país inteiro viu os ataques, né, brutais que tiveram nas escolas, né, por parte da extrema-direita, mostrando que as escolas seguem sendo, né, um alvo prioritário aí da extrema-direita, num momento em que tem um governo, né, bastante atrelado com os empresários
da educação e que está apresentando não somente todos os ataques que vocês já relataram, principalmente em relação à reforma do ensino médio, mas também um novo teto de gastos, né, com o chamado arcabouço fiscal. E frente a uma burocracia e a uma esquerda que se entregou para a Bebel, né? É disso que a gente está falando aqui, concretamente, eu acho extremamente importante a existência da Chapa 2. E justamente por isso, para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, eu queria pedir para vocês contarem um pouco como que está a campanha, como que está sendo, quais são os próximos passos, né? Quando que é exatamente as eleições, enfim, e as considerações finais que vocês queiram colocar aqui para a gente finalizando. Legal, Diana. Eu queria só retomar uma coisinha antes de falar um pouco da campanha, que eu acho que é importante, assim, esses setores do PSOL que se emblocaram de vez agora com a Chapa 1 e com o PT, estão argumentando justamente, né, se aproveitando aí desse importante movimento que houve para derrotar o Bolsonaro nas urnas, né, e dizendo que é preciso aqui no sindicato se atrelar à política do PT, né? Isso também para a gente não é novidade, porque eles já têm, esse setor já tem ao longo dos anos aí avançado assim aligeradamente na sua adaptação, inclusive a todos os elementos de burocracia da APUESP, né? Antigamente, quando uma professora ia falar no sindicato, no espaço do sindicato, e se alguém tomasse o microfone, como eu já passei várias vezes, a oposição inteira se juntava e esses setores iam lá para impedir que acontecesse qualquer tipo de coisa. Hoje em dia não é mais assim, uma adaptação completa, eles impedem a base de falar, tomam o microfone, cortam quando é virtual e ninguém fala nada, eles não falam nada. Então, isso mostra que assim, até o machismo virou para eles algo tolerável nesse acordão que é feito com o PT. Mas eu acho que é importante a gente frisar que essa desculpa que eles estão usando de que é preciso ter uma unidade no sindicato para derrotar o fascismo, a extrema-direita e tal, é uma falácia. É uma falácia, porque nós já colocamos aqui vários elementos que aproximam nessa frente ampla que o PT tem aplicado. Ela, inclusive, se junta com o bolsonarismo em vários momentos, como aqui em São Paulo, a Bebel votou no PL bolsonarista para a presidência da Lesp. Então, como é que você vai derrotar o bolsonarismo à extrema-direita com essa política de atrelamento e de alianças, né? E é importante a gente lembrar que essa política de alianças do PT não é nova, não é novidade, né? O PT nunca foi vítima desse processo todo, dessa história toda, nunca assumiu sua responsabilidade. E nesse sentido, o discurso de que da questão do golpe é uma questão que favoreceu, inclusive, o PT a se reconstruir como uma grande alternativa à extrema-direita, sem ter que assumir a sua responsabilidade, porque o bolsonarismo, ele surge nessa toada em que o PT vira as costas para os trabalhadores, e a gente tem visto isso em todos os espaços. Então, nós vimos, aqui é o Lula e o Alckmin, mas nós também vimos o Lula, a Dilma e o Temer, o Lula e o José Alencar, então essa aliança com o empresariado e a traição, inclusive, as necessidades e as lutas da classe trabalhadora é algo bastante recorrente. Agora, o que nós estamos vendo de novo é o pessoal entrando também, né, nesse emblocamento aí, de forma bastante descarada, embora tentem esconder a Bebel, né? Não aparece a Bebel lá no panfleto da chapa, parece que não é a chapa da Bebel, mas está muito explícito para a categoria já que sim, é a chapa da Bebel, e que na prova não é só a Bebel, o problema é a continuidade dessa política que deixa o sindicato refém dessa política de colaboração de classe. Então, bom, acho que aqui tem uma questão importante para a gente ressaltar, que é fato que o bolsonarismo não foi derrotado para sempre, ele foi derrotado nas urnas, mas não para sempre, e a gente precisa, inclusive, conseguir na luta, em toda a unidade, com todos os setores, na unidade na luta, com todo mundo, para derrotar o bolsonarismo, sim, né? O tema da violência nas escolas é um exemplo de como a escola está sendo refém de tudo isso aí, inclusive exigindo que não tenha nenhuma anistia para os golpistas, né? O que aconteceu lá no 8 de janeiro é inaceitável e é preciso exigir, inclusive, a punição exemplar e a responsabilização de quem estava lá e de quem financiou
Isso é muito importante. Agora, a nossa independência no sindicato, ela é necessária e fundamental para que a gente possa lutar contra os ataques que virão e os governos que são porta-vozes hoje dessa continuidade, desse aprofundamento das políticas neoliberais e capitalistas contra a educação e a classe trabalhadora. Então, acho que isso é um pouco a tarefa que a gente tem que levar aí nessas eleições, de construir na base a luta contra a burocracia sindical, a luta contra os governos, de fortalecer, né? Nós temos falado muito isso nas escolas. Olha, aqui existe uma alternativa, a gente tem que reconstruir o campo da oposição, juntar, unificar a categoria. Não é unificar lá em cima as forças que estão no sindicato, que nunca mais pisaram no chão da escola. É unificar uma categoria que foi fragmentada nas letrinhas, que não se enxerga, muitas vezes, como parte da classe trabalhadora. Então, unificar a nossa classe aqui embaixo, né, para enfrentar quem está lá no andar de cima. Isso é parte da nossa tarefa. E nós estamos sendo muito bem recebidos nas escolas com essa discussão. A categoria quer mudança, a categoria quer mudar o sindicato, e muita gente, inclusive, querendo se filiar para poder combater a burocracia, porque teve um processo de desfiliação em massa durante esses vários anos que o sindicato foi se enfraquecendo da chapa 1. Então, nós estamos chamando a categoria a se filiar, a reconstruir o nosso sindicato, a unificar a nossa luta e ir para cima desse pessoal aí que quer se apoderar do nosso instrumento de luta da PUESP. A PUESP não é da Bebel, não é da turma da Bebel, a PUESP é das professoras e professores, e com a chapa 2 a gente vai construir aí uma luta muito importante para além, inclusive, das eleições, para enfrentar a burocracia e derrotar os ataques e os governos aqui de São Paulo e o governo federal. Sim, isso mesmo. A gente está indo com muita força aí para as escolas, né? Discutir com os professores. A eleição é no próximo dia 26. A gente tem 2 semanas. Estava até brincando com a companheira que mal começou e já vai acabar, né? Que foi tudo super rápido, assim. Mas estamos indo para as escolas, discutindo com os professores e com as professoras. Tem bastante abertura para a gente poder discutir. A gente vê que nas escolas tem bastante descontentamento mesmo, assim, com a direção do sindicato, com a Bebel. Fala a palavra Bebel, pessoal, não quer nem saber de Bebel, não sei o quê. E aí a gente começa a discutir. Teve uma escola que eu fui que uma professora falou: ainda bem que você está aqui, porque eu já queria me desfiliar do sindicato. Eu falei: não, vamos discutir, ao contrário, tem que se filiar. E aí depois, no final da conversa, ela mesma ficou: como ela falou, tem que todo mundo se filiar. Eu falei: ótimo, e conseguimos entender qual é o nosso papel aqui, né? Que é justamente o de combater essa questão da desfiliação. A chapa 1 joga com isso, joga com a desfiliação, inclusive como elemento de força para eles, porque aí tem um setor da categoria que eles dialogam já há um tempo, né? E não se renova o sindicato, sendo que tem uma série de professoras e professores que são novos, que estão conhecendo o sindicato agora. Tem alguns que nem conhecem o sindicato, gente que começou a trabalhar esse ano que, enfim, nem sabe nada do sindicato, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente está indo com muita força, assim, para discutir a filiação, né? Para discutir a importância da independência política, né, do nosso sindicato. A Flávia colocou, eu tinha até anotado aqui, assim, para não esquecer de falar. Como é que pode ser eles virem com esse discurso que é preciso essa unidade com todo mundo para derrotar o Tarcísio, a unidade com todo mundo, até com o Alckmin? É com o Alckmin que a gente vai derrotar a extrema-direita? Então, acho que é importante... Maíra? Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que é importante esse trajeto mesmo de ver como o próprio PT abriu caminho para a extrema-direita. A extrema-direita fazia parte de vários setores do governo antes, né? Tipo, a gente sempre retoma isso, né? Como no governo do PT, a bancada da Bíblia ganhou muito peso, a bancada da bala, né? O agronegócio e etc. Não foi do além que isso veio, né? Veio do próprio governo do PT. Então, assim, abriram as portas para a extrema-direita e agora vem com esse discurso extremamente mentiroso de que é com essas alianças que a gente vai derrotar a extrema-direita. E justamente o que a gente aposta é no oposto.
é que a unidade possível para a gente derrotar a extrema-direita é a unidade com o conjunto da comunidade escolar, que inclusive em diversas escolas, frente aos ataques que tiveram e tudo mais, a comunidade escolar deu uma resposta importante, mostrando que unificada, discutindo os problemas da escola e do conjunto da comunidade, podiam pensar sim alternativas para esse tipo de problema, que são problemas ligados às questões sociais que estão colocadas no país. Uma juventude sem perspectiva de futuro é um grande caldo de cultura para a extrema-direita. E nós, professores, estamos lá, sim, para impedir isso, nos unificando, discutindo com os nossos alunos, com os pais dos nossos alunos. Como eu falei, é uma potência enorme essa unidade. E essa unidade com o conjunto dos trabalhadores é quase uma unidade imparável. Então, a gente está bastante nesse sentido, atuando aí na construção da Chapa 2. Eu acho que tem um exemplo bem importante que está acontecendo no mundo hoje, que são os processos na França contra a reforma da Previdência, né? Eu acho que esse é um exemplo que a gente tem que tomar bastante no Brasil, de enfrentamento, né, e de não aceitação a esperar passivamente que as mudanças venham. Acho que que é muito interessante a gente conseguir analisar e se apropriar da luta que vem acontecendo encarniçada na França, né, nesse momento, e voltar a colocar isso, né, sobre as lutas que estão acontecendo no nosso país, na educação, principalmente. Esse processo de lutas na educação, que se somam a outros processos de luta de classes, como, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a luta da Transurb, que está sendo privatizada por um governo por um governo petista, digamos assim, é muito importante. Eu acho que esses processos mostram a potencialidade que tem da unidade do conjunto da classe trabalhadora para a gente poder derrotar aí as burocracias sindicais e retomar os nossos sindicatos, colocar a nossa classe em movimento, se enfrentar com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e batalhar pela revogação integral do novo ensino médio. E aí eu acho que tem uma outra questão que é muito chave para a gente pensar nessa potência de unidade da nossa classe, que é justamente a luta contra a precarização do trabalho e contra a terceirização, né? A gente tem impulsionado aí junto com juristas, intelectuais, parlamentares, entidades do movimento estudantil, entidades, sindicatos e tudo mais, um manifesto que já tem mais de 2.000 assinaturas justamente contra a terceirização e a precarização do trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, inclusive, levar para as escolas, discutir com os professores, porque esse combate contra a precarização e contra a terceirização, a gente vai seguir muito forte nos próximos anos, porque se trata de um projeto de país que beneficia os grandes empresários em detrimento da grande maioria da população. Então, coloco nesse sentido a nossa atuação numa campanha militante, indo de escola em escola, discutindo desde o chão da escola sobre os problemas que a gente vê na educação e sobre os problemas que a gente vê no país. Então, acho que é um pouco isso aí o que a gente está apresentando na Chapa 2. Muito bom, gente. Muito bom os elementos que vocês colocaram. Eu acho que retomam, inclusive, debates importantes que a gente veio tendo ao longo do último ano. Essa questão dos caminhos que trouxeram a extrema-direita ao poder, eu acho que segue sendo um debate muito importante, inclusive entre a esquerda, né? Nossa visão de que, enfim, a direita justamente empreendeu um golpe institucional para conseguir fazer ataques mais profundos do que o PT, é um debate que a gente segue colocando justamente para mostrar o peso que tem o fortalecimento desse regime político também, né? Porque justamente se a gente quer enfrentar a extrema-direita, né? Se a gente quer nenhuma anistia, né, para esses setores, a gente também não pode confiar nas mãos, né, desse regime político, dessas instituições que se tornaram tão poderosas e autoritárias ao longo de todo esse percurso, né? Então, eu acho que, enfim, são debates que são muito importantes da gente seguir. E por todos os elementos que vocês colocaram, eu acho que mostra a grande importância que tem a Chapa 2. Muito bom que a campanha esteja indo com força aí entre professoras e professores. Então, queria também dar aqui todo o meu apoio para essa campanha. E é isso, agradecer muito a Flávia pela participação. Muito bom ter tido você aqui hoje. Também agradecer a Maíra e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse programa. Obrigada, Diana, Maíra, a Chapa 2, queria chamar todos os professores e professoras aí a construírem na base a nossa campanha. Chapa 2 para derrotar a burocracia e enfrentar o Tarcísio, o governo. Valeu, gente, adorei participar. Temos aí mais 2 semanas de batalha para que a gente possa retomar o nosso sindicato e construir uma alternativa política para os professores e professoras. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada a todos e todos. Tchau, tchau.